Todo mundo foi tapeado. Vamos lá. Pode colocar o nome, tá? Porque é outra gravação, é outro arquivo, tá bom? Boa tarde para todo mundo. Buenas tardes para todos. Bom, a gente começou e só começou, né? A ler sobre as grandes navegações e o sistema mercantilista, né? No capítulo 7, que ele abre com esse tema na página 144, né? A gente viu as expansões marítimas, né? Vimos o começo das grandes navegações e necessariamente a gente parou no primeiro parágrafo da página 146, certo? Todo mundo pôs o nome. Tá faltando gente colocar o nome, tá? Coloquem o nome, pessoal. Não deixem para depois, pro final da aula, não, tá bom? Coloquem agora. Bom, vamos lá. Todo mundo, larguem os livros de produção e peguem com muito amor e carinho os livros de história, tá bom? Página 146. Vamos lá. Pronto, todo mundo. Vou começar a leitura. Quem não pegou o livro, vá acompanhando, já em mãos. Coisa maravilhosa. Vamos lá. Para muitos historiadores, a globalização se iniciou com as grandes navegações, ou seja, foi a expansão marítima que pôs em contato de forma rápida regiões que estavam fora das rotas de comércio marítimo, como a América, a Ásia e a África, durante os séculos XV e XVI. Claro que vamos associar o fato do descobrimento do Brasil século XV e século XVI, né? Já que estamos falando desse período. De fato, a área de interação entre os povos se ampliou, mas, ao mesmo tempo, esse processo era conduzido por poucas nações e, curiosamente, olha só, todas da Europa, como Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Aqui nós temos necessariamente amigos e inimigos de guerra, meus queridos, como é o caso da França e da Inglaterra, né? Mas, claro, eu estou só contextualizando, né? Claro que essas explorações não eram feitas em parceria. O que antes era uma disputa territorial pelo controle econômico, como no caso da Roma Antiga, passou a ser uma disputa marítima, né? E, para tanto, eu gostaria até de contextualizar um pouquinho mais à frente com Napoleão Bonaparte e a Inglaterra, né? Napoleão, mais ou menos ali no início de 1800, né, 1804, ele instituiu o bloqueio, claro que é um pouquinho além disso que eu estou falando, né, só para vocês verem como era uma disputa marítima. Napoleão saiu dominando tudo que ele podia, após assumir o poder de imperador na França, né. Ele tinha uma política de expansão, de dominação e expansão territorial, e dominou, por meio de guerra, o território da Itália, da Prússia, boa parte da Rússia também. A Alemanha, né, necessariamente a Prússia pertencia ao Estado alemão. Eu estou só argumentando, meus queridos, mas é na página 146, tá bom? História, página 146. A Prússia também era um território que pertencia à Alemanha. E, por fim, ele teve a brilhantíssima ideia de querer dominar o império da Grã-Bretanha, né? É audacioso de uma maneira que eu não saberia nem descrever. E como estamos falando de um conjunto de ilhas da Grã-Bretanha, claro que o único meio de dominá-la é por uma guerra marítima, né? E Napoleão foi massacrado. As tropas de Napoleão, a fragata de navios de Napoleão, não teve a menor chance contra os navios dos ingleses, tá certo? Eles foram realmente humilhados. E Napoleão pensou,
eu só tenho uma maneira de derrotar essas pessoas, que é pelo mar. Mas pelo mar eu não tenho a menor chance. E olha só o que é que ele fez. Ele instituiu uma coisa que nós chamaremos de bloqueio continental. O bloqueio continental impedia que os outros países, dominados por Napoleão, comercializassem, né, importassem e exportassem da Inglaterra. Alguns países aderiram na hora, certo? Porque tinham muito medo de Napoleão, até porque na época ele tinha míseros 800 mil soldados, né, compondo seu exército, que para a época era muita coisa, né? Algo em torno de 58 milhões de súditos, já que ele dominava muitos territórios. Então, muita gente com medo dessa figura, claro que aderiu na hora. Alguns outros países, nem tanto, né? Como é o caso de Portugal. E Napoleão, com muita raiva de Portugal, porque não aderiram ao bloqueio continental, invadiu o bloqueio continental. Essa é uma curiosidade que eu estou falando, minha querida. Mas o bloqueio continental foi um bloqueio de comércio dos países, dos países que Napoleão dominava com a Grã-Bretanha, porque Napoleão não podia combater os ingleses por guerra, uma guerra física mesmo, né? Porque Napoleão não tinha tecnologia nem navios fortes como os da Grã-Bretanha. Se ele enfrentasse a Grã-Bretanha de novo, ele seria novamente massacrado. E uma guerra custa muito caro, certo? Ele não queria perder esse dinheiro de novo. Então, com o bloqueio continental, ele proibiu os outros países de comercializarem com a Grã-Bretanha. Mas, professor, e os outros países que Napoleão não dominava? Nesse bloqueio continental, ele falou basicamente o seguinte, né? Ou você está em paz com Napoleão e com a França, ou você está em paz com a Grã-Bretanha. Você não pode estar em paz com os dois. Se você for comercializar com a Grã-Bretanha, você vai estar em guerra com Napoleão, certo? Como foi, por exemplo, o caso da Rússia, né? Os Romanov, a família real russa, não quis aderir ao bloqueio continental e mandaram até uma carta para Napoleão, dizendo o seguinte: na França você pode até mandar, mas na Rússia quem manda sou eu. E Napoleão devolveu a carta dizendo o seguinte: eu mando na França, mando na Europa e vou mandar até na Rússia. Desse modo, os Romanov até que cederam ao bloqueio continental, certo? Como eu estava dizendo, Portugal, né, tinha muitas relações comerciais com a Inglaterra, né, que hoje conheceríamos como Inglaterra, com a Grã-Bretanha. Então, Portugal não aderiu ao bloqueio. E Napoleão invadiu, foi lá para dominar. Né? Quando souberam da notícia, a família real veio para a sua mais recente colônia, né? No caso, o Brasil, né? Sim, meus queridos, muita atenção, olhem nos olhos do professor. A família real portuguesa veio foragida, morrendo de medo de ser exterminada por Napoleão, tá certo? Vieram para o solo brasileiro para terminar de roubarem o que esse solo produzia com muito medo, certo? Foi isso que aconteceu, tá bom? Depois disso, Portugal até que estabeleceu um bloqueio que a gente vai chamar de bloqueio marítimo, que era o seguinte: Portugal não, me perdoa, a Inglaterra, a Grã-Bretanha estabeleceu o bloqueio marítimo, que era o seguinte: os países que não aderissem ao bloqueio continental teriam proteção militar da Inglaterra, ou seja, a Grã-Bretanha mandava os navios de guerra para proteger esses países de Napoleão, já que Napoleão não tinha chance contra os navios da Grã-Bretanha. Olha só que guerra de crianças, né? Agora vamos voltar aqui para o nosso livro, tá bom? De forma resumida, isso aqui, professor, por que o senhor falou tudo isso? Só para vocês terem ideia do quão valioso era, do quão valiosa, aliás, era a expansão marítima. E quanto mais tecnologia marítima você tivesse nessa época, quanto mais poder militar você tinha na época, mais poderosa era a sua nação. Olha só, Napoleão dominava
muitas terras, né? Napoleão tinha 54, 58 milhões de súditos, mas ele não tinha a menor chance contra a Grã-Bretanha, né? Um aglomerado de ilhas. Claro, estamos falando de um aglomerado enorme de terra, né? Porque essas terras tinham um poder militar, né? Um poder naval excelente. Então, ali, quem tentasse guerrear ali por mar não teria a menor chance, certo? Para vocês entenderem o quão valioso era, na época, esse poder militar naval. De forma resumida, os motivos que levaram e permitiram que as nações europeias se lançassem ao mar em busca de outras regiões foram o monopólio do comércio do Oriente, né? As recém-surgidas monarquias absolutas precisavam fortalecer e dinamizar seu comércio para poder fazer frente ao comércio desenvolvido pela parte oriental do mundo, principalmente as chamadas Índias. Entre os produtos importados do Oriente estavam açúcar, porcelana, especiarias, como cravo, pimenta, noz moscada, canela e perfumes. Esses produtos eram adquiridos das caravanas árabes que traziam as mercadorias para as cidades italianas Veneza e Gênova. Tinham um monopólio destes produtos. E de lá para as feiras em toda a Europa. Ao mesmo tempo, as cidades italianas bloquearam o mar Mediterrâneo, exigindo pagamentos de tributos e taxas para o comércio. Tudo isso gerava altos custos devido ao longo tempo gasto pelas caravanas. Foi por isso que os europeus partiram em busca de novas rotas que os levassem a negociar diretamente com o Oriente. Você não pagaria... Napoleão era da França, tá bom? Mais precisamente no Palácio de Versalhes, certo? Continuando, aqui nós temos a grande vantagem de estar comerciando diretamente com o Oriente, né? Sem a necessidade de pagar taxas, de pagar pedágio, de pagar tributo, de pagar um monte de coisa, o lucro acaba sendo só seu. A aliança estabelecida entre a burguesia e os reis. Basicamente, isso tudo que vai dizer é que o dinheiro cobrado pelos burgueses, aliás, cobrado aos burgueses, financiava as expansões marítimas, tá certo? E os burgueses eram felizes com isso? Eram, porque eles tinham a ciência, né? Eles eram cientes de que o poder administrativo econômico estava nas mãos do rei e o rei não iria admitir a cobrança de pedágios dentro do seu domínio, porque antes de esse poder, né, ser absolutista, ou seja, antes de o poder econômico ficar na mão do rei, o que acontecia? Existia pedágio de uma cidade para outra. Isso acabava, né, reduzindo bastante os lucros dos burgueses, o lucro dos comerciantes. Então, com o poder econômico na mão do rei, ele acabou por reduzir bastante esses pedágios, tá certo? Os pedágios eram geralmente de uma província para outra, que a gente vai entender província como estado, certo? De um estado para outro, de uma província para outra, ou de um reino para outro. E os burgueses tinham essa enorme felicidade econômica e, claro, pagavam os impostos ao rei muito felizes, porque tinham essa estabilidade, certo? E o rei, com o dinheiro, financiava o que ele bem quisesse. Nesse caso aqui, principalmente, as expansões marítimas, certo? E o desenvolvimento tecnológico e científico. Vários instrumentos foram criados para facilitar as navegações, como a bússola, o astrolábio e o sextante. Vamos ver aqui um pouquinho, né? A bússola é um instrumento de navegação que a gente conhece, né? Usado para guiar o norte, né? Para guiar e determinar os locais. O sextante, o que é isso? É um instrumento que mede a abertura angular da vertical de um astro para o horizonte, para basear o posicionamento. É também
muito usado nas navegações. E o sextante é usado até em alguns estudos mais rústicos de astronomia, né? Quando você não tem muitos mecanismos. Muitos instrumentos, aliás. Em Portugal, teria sido criada a mítica escola de navegação, conhecida como Escola de Sagres, que ensinava técnicas de navegação e como usar os aparelhos de auxílio às navegações. O aperfeiçoamento das embarcações usadas nas navegações, como os percursos seriam longos, as embarcações deveriam ser bastante resistentes e, ao mesmo tempo, rápidas e leves. Assim foram criadas as caravelas. Mesmo com esses facilitadores e motivos, mesmo com esses facilitadores e motivos que proporcionaram as condições necessárias para o surgimento das grandes navegações, existiam muitas dúvidas sobre seus rumos. As dúvidas envolviam lendas e mitos que diziam que a nova Terra teria grandes riquezas, mas também muitos monstros. Um desses monstros do mar, para quem assistiu Piratas do Caribe, né, teve esse conhecimento também, né, que é o Kraken. É um monstro marítimo que devora navios. E, claro, essa lenda não surgiu com o filme Piratas do Caribe. Tá? Ali fez só difundir melhor essa lenda, certo? Essas ideias foram reforçadas com algumas viagens à região da Ásia e do Oceano Índico, como a realizada por Marco Polo. A instituição política que criou essas lendas e mitos foi a Igreja Católica, ainda na Idade Média, pois um aumento territorial poderia pôr em risco a descentralização política dos feudos. Além do medo desses supostos monstros das novas terras, ou de que se os navios navegassem em linha reta, acabariam caindo num penhasco sem fundo, na ideia de que a Terra é plana, né? Outro problema para as navegações foram os mapas cartográficos. Até 1494, a cartografia era baseada nas teorias de Cláudio Ptolomeu. A partir do século XVI, os portugueses confeccionaram vários mapas financiados pela monarquia, necessariamente financiados pela burguesia. Os reis queriam chegar principalmente às Índias para manter o comércio das especiarias. O melhoramento da cartografia, a criação do astrolábio e da bússola foram fatores decisivos para a consolidação das grandes navegações. Agora o momento que a gente estava esperando, né? As atividades. Alguém de carinha feliz. Só lembrando, a página 148, atividades, primeira questão. Vários historiadores acreditam que a globalização teria iniciado com o processo das grandes navegações. Analise essa afirmação. Lá na página 144, eu acho que vocês encontram uma boa resposta sobre isso, tá bom? O que é que o senhor acha, professor? O que é que o senhor não tem certeza? Porque até aqui, a 147, a gente tem informações sobre isso. Mas a melhor das informações que vocês encontram é lá na 144, tá bom? Pode ler, Paulo. Depois, a Maria. Tá ouvindo? Estou sim. Para alguns historiadores, esse processo começou ainda no expansionismo romano, mas a teoria mais aceita é que a globalização teve início com as grandes navegações. Foi a expansão que pôs em contato de forma rápida regiões que estavam fora das rotas do comércio. Calado. Seguinte, Raíssa, o que eu quis dizer é o seguinte, ó.
A atividade é na página 148. A resposta melhor para a primeira questão vocês encontrariam lá na 144, tá certo? Tem informações que ajudam na primeira questão, da 144 até a 147, inclusive na 146. Mas as melhores respostas que vocês encontrariam seria na 144, tá bom? Maria, pode falar. Você tá me Mona Lisa ouvindo? colocou igual, tá certo. Estou ouvindo sim. Pronto. Realmente, a globalização se iniciou com as grandes navegações, porque foi ali que os países europeus começaram a sair da Europa em busca de novas terras, começando assim a globalização. Tá ótimo, tá ótimo. Segunda questão. Qual foi o principal motivo que levou as nações europeias a se lançarem ao mar? Posso falar? Pode sim. Eu coloquei assim, o monopólio de comércio do Oriente, a aliança estabelecida entre a burguesia e os reis, o desenvolvimento tecnológico e científico e o aperfeiçoamento das embarcações usadas nas navegações. Ok. SDL. Tá ok também. Terceira questão, né? Pablo, você fez a segunda questão? Pode ler? Tá ouvindo? Sim. A 2 eu coloquei assim, a participação lusitana no comércio, em razão da burguesia que investiu nas grandes navegações. Tá ok. Terceira questão. O que foi a escola de Sagres? Pode sim, olha. Eu coloquei assim, a escola de Sagres teria sido uma escola náutica criada pelo infante Dr. Henrique na região de Sagres, em Portugal, no século XV. Tu pode repetir, porque eu só entendi o finalzinho. Até pensei que tu tinha começado a resposta, mas pelo que eu vi foi o final. Eu coloquei assim, a escola de Sagres teria sido uma escola náutica criada pelo infante Dr. Henrique na região de Sagres, em Portugal, no século XV. Pronto, tá ok, tá certo. É porque eu só entendi assim, em Portugal no século XV. Aí eu fiquei esperando tu falar, mas tu já tinha terminado, entendeu? Mas tá certo, tá bom? Pablo, pode sim. Coloquei assim, professor, uma escola que tinha o objetivo de ensinar os navegadores que serviam. Tá ok também, se der, tá bom? Pode ser, eu posso colocar aqui, são respostas bem volumosas, mas vamos lá. Vou colocar aqui, a 1. Ok. A 2. Ops.
segunda aqui, ó, Raíssa. Marítima. Ok. A 3. Se bem que as dos seus colegas também são corretas, tá? Se você achar que as deles podem estar mais resumidas, tá certo? Que a 3, uma escola que tem o objetivo de ensinar a navegação, os navegadores, ensinar a navegação, né? Para que servia? Fica melhor assim. Quarta questão. Entre os vários fatores das expansões marítimas, a aliança entre a burguesia e os reis foi decisiva. Qual foi a importância dessa aliança? Pode sim, Maria. Eu coloquei assim: os grandes burgueses possuíam muito dinheiro, podendo bancar essas expedições marítimas. Os reinos da Europa tinham como objetivo descobrir novas terras e explorar suas riquezas. A aliança era importante porque a burguesia apoiava economicamente os objetivos do rei. Sim, Pablo. O senhor está correto, tá, Maria? Antes de mais nada. Pablo, é o seguinte: geraram inovações tecnológicas, mas faça dessa uma ideia mais abrangente, né? Como que essa inovação se deu? Como se compraram mais navios? Como se investiu mais no comércio marítimo, né? Como se investiu mais nos militares navais, né? Por assim dizer. Quem financiou isso? Você tem que relacionar isso com essa aliança, tá bom? Essa aliança entre a burguesia e os reis. É uma aliança econômica. É a questão que você simplificou demais, tá bom? Simplificou um pouquinho demais, tá bom? Tá aí, Mona Lisa. Tá bom? Pronto. Essa aqui é a resposta totalmente não simplificada, tá bom? E quinta questão, aliás, cite os principais fatores que dificultavam as expansões marítimas. Alguém? Pode sim, Maria. Eu coloquei assim: vários mitos de origem medieval acerca das expedições em alto mar. Várias pessoas acreditavam que em regiões que apresentavam temperaturas escaldantes haviam monstros horrendos. Correto. Olha só, tá vendo como não é difícil? É fácil, pessoal, sossegado. Bom, atividade corrigida, tá bem? Atividade corrigida. A gente vai para a página 149, tá bom? Página 149. Aliás, já estamos nela, né? Iremos para o texto. Vocês entenderam o que é que o tio quis dizer. Tá correto também, Pablo e a da Cidélia, eu já também disse que está correto. Alguma dúvida sobre essa atividade, pessoal? Ficou tudo claro, né? Todas as informações ficaram claras. De como começaram, né, as grandes navegações, certo? Que, para alguns historiadores, o período, né, a fase histórica que chamamos de globalização se iniciou com as grandes navegações, né? Isso porque temos aqui o seguinte, temos o contato de uma cultura com a outra, né? De uma cultura com várias, aliás. Então, essa troca de conhecimentos, de inteligências, de culturas, por assim dizer, né?
de produtos, de costumes, de roupas, esse contato é um processo globalizador, como a gente conhece hoje, de uma maneira mais simples, né? Basicamente sem internet. Foi assim que começou o processo da globalização, certo? E é basicamente esse o objetivo dessa atividade, que você compreenda isso, tá certo? Das vantagens dessa fase histórica. Vamos lá. É por isso que eu falei para vocês prestarem bem atenção aqui na página 144, que lá fala das grandes navegações a princípio da Roma Antiga, tá certo? Cadê você? Bom, vamos lá. Página 144 é o seguinte. Quando teria se iniciado o processo de globalização? Esse processo de expansionismo... Ops, me perdi. Para alguns historiadores, esse processo começou ainda no expansionismo romano. Por outro lado, também é visto como um processo de aculturação da Roma, pois Roma dominava outros países em expansão. Assim, a teoria mais aceita é que a globalização teve início com as grandes navegações. Certo? As grandes navegações. Eu acho que eu respondi. Ficou alguma dúvida ainda, minha querida? As grandes navegações começaram, né, no século XV e XVI, tá bom? Resumindo, do século XV e XVI. Só vou fechar aqui. Pronto. Você pode chamar, né, essa de Era dos Navegadores, tá bom? Aqui eu até confundi aqui a leitura sobre a questão aqui da página 144. Na verdade, ela respondia a primeira questão que já afirmava o que diz aqui na 1, tá certo? Que a globalização começou com as grandes navegações. Mas o que você me perguntou é quando começaram as grandes navegações, né? E não quando começou a globalização. Foi isso? Respondendo sua pergunta, agora sim, respondendo sua pergunta, as grandes navegações, tem um livro ali voando atrás de mim. As grandes navegações começaram no século XV e XVI. Isso é dito na página 146, tá certo? Página 146, no primeiro parágrafo. Né? Rotas de comércio marítimo com a América, Ásia e África, durante o século XV e XVI. Você pode chamar essa era de Era das Navegações e também de Era dos Descobrimentos Marítimos. Certo? Agora sim, respondi totalmente. Ou ainda tem alguma dúvida? Cinco minutos, a aula passa rápido, né? A aula do tio Carlos é assim mesmo, dá uma alegria. Parece que acaba logo, dá uma tristeza depois. Vamos lá. O processo de expansão portuguesa. Os séculos XV e XVI foram importantes para a consolidação de um novo modelo econômico, no qual o comércio, principalmente por mar, seria a base. Nesse período, o mercantilismo era o sistema econômico dominante. E, para que pudesse se consolidar, dependia de rotas marítimas seguras para o comércio. Era preciso ir além dos limites do mar Mediterrâneo. Nesse contexto, Portugal foi a primeira monarquia a se lançar ao mar em busca de novos caminhos para fortalecer seu comércio, gerando lucro aos reis para consolidarem seu poder na monarquia absoluta. No caso específico dos portugueses, houve diversos motivos para buscar novas rotas comerciais nos mares e oceanos. Entre os principais estavam... Uma curiosidade, pessoal. Quando o Brasil foi encontrado, na verdade, o que os marujos estavam procurando ficava do lado oposto, tá certo? Vieram para cá, basicamente,
por engano mesmo. Que triste, né? Foi o primeiro povo a organizar um estado monárquico, unificando seu território ainda no ano de 1139. Recursos naturais, principalmente para a produção agrícola, eram escassos. Também não possuía muita mão de obra. Isso dificultava bastante a economia, já que era necessário exportar produtos para compensar as importações. A Igreja Católica, eu tenho muitos tópicos, dá para ler essa página aqui. A Igreja Católica, também é financiadora das grandes navegações, queria difundir o cristianismo pelo mundo devido à constante ameaça dos muçulmanos, que, apesar de terem sido expulsos da Península Ibérica, continuavam influenciando bastante outros povos. Necessidade de metais preciosos, como ouro e prata, para a cunhagem de moedas, né, as moedas cunhadas. Nessa fase de grande comercialização no mundo, a moeda era fundamentalmente o fortalecimento econômico, e Portugal vivia uma escassez desses metais. Por que que era o fortalecimento econômico? É o seguinte, as relações econômicas de pequeno porte se davam por meio do escambo. E o que é o escambo? É a troca de produtos. Deixa eu pegar aqui. Você queria esse pincel aqui? Né? Esse pincel é meu, você tem esse lápis aqui. A gente trocava esses produtos. Isso é o escambo, tá certo? Depois, com as moedas cunhadas, que eram as moedas impressas, vamos dizer assim, que tinham aquela forma que a gente conhece hoje, com um valor ou com a imagem de alguém importante, um imperador ou um deus, as coisas passaram a ser compradas, né? A gente passou a atribuir valor ao dinheiro, às moedas. O surgimento e fortalecimento da classe burguesa, que vivia exclusivamente do comércio e financiava, através de impostos e taxas, os interesses reais em busca de novas rotas comerciais, as caravanas portuguesas enfrentavam dificuldades porque os árabes dominavam as rotas comerciais. No mar Mediterrâneo, o controle era exercido pelas cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza. Para chegar às Índias e ao Oriente, os portugueses pagavam altas taxas. Por isso, a necessidade de buscar novas rotas, que poderiam ser mais baratas e lucrativas. E, por fim, para encerrar a aula, grande desenvolvimento tecnológico para as práticas de navegação, como o astrolábio, a bússola, as caravelas e, principalmente, a criação da escola de Sagres de navegação. Bom, pessoal, é isso. Acabou a aula.